Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa e no vídeo de hoje eu vou te contar uma teoria que diz como que funciona o mundo dos mortos nos filmes da Pixar. E você por acaso sabe como que os filmes de Viva e Soul estão conectados? Com essa teoria que eu vou te contar no vídeo de hoje você vai ficar sabendo. Peraí, qual é a sua? Fala pra mim. Então se você já ficou interessado, prepara sua pipoquinha aí na sua casa e vem comigo descobrir essa teoria maravilhosa que é pipocar a mente. Se você já tá mais contextualizado no mundo das animações, provavelmente já ouviu falar sobre a teoria da Pixar. Inclusive eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição caso você tenha interesse em assistir. Mas basicamente tudo que você precisa saber nesse exato momento é que essa teoria em específico da teoria da Pixar diz que todos os filmes do estúdio estão conectados. Isso no caso quer dizer que todos eles estão contando uma única e grande história, tudo no mesmo universo. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. O que pra você entender melhor basicamente diz que Toy Story tá conectado com o Red Crescer é uma Fera, ou também que o Bom Dinossauro tá conectado com Valente. E também diz que Viva a Vida é uma Festa tá conectado com Soul. Mas pera lá um momento. Se todos esses filmes estão conectados no mesmo universo, significa, por exemplo, que eles têm o mesmo mundo dos mortos, que nem é nos mostrado em Viva? Mas pera lá um momento também. Lá em Soul, a gente também não tem um outro mundo dos mortos? Que lugar não é diferente lá de Viva? Pois é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Esses dias eu me peguei pensando em relação sobre esse mesmo pensamento que agora a gente tava tendo, e eu acabei bolando uma teoria, meu amigo, que na minha cabeça faz muito sentido. E eu espero pipocar a sua nesse vídeo. Então se você já ficou interessado, deixe seu like aí embaixo. Bora falar como que funciona o mundo dos mortos nos filmes da Pixar. Vamos começar falando então sobre Viva, que foi o primeiro filme que lançou entre ele próprio e Soul. E também ele que vai ser basicamente o ponto-chave para essa teoria. Afinal também o próprio Viva explora, acho que mais do que o próprio Soul, essa questão sobre a vida após a morte, porque basicamente a maior parte do filme é nos mostrada no mundo dos mortos. Um lugar onde obviamente abriga pessoas que já morreram, como o próprio nome já diz. Ele não tá morto de verdade, tá? E o interessante desse universo é que especificamente quando uma dessas pessoas que tá nesse lugar, que no caso já morreu, já acabou com a sua história na Terra, precisa ser lembrada pra não desaparecer ali nesse mundo. Afinal, no próprio filme a gente tem um claro exemplo onde a pessoa literalmente desaparece na nossa frente. Porque basicamente mais nenhuma pessoa que estivesse viva se lembrava dessa pessoa que desapareceu. E esse também era o medo do Hector o filme inteiro. A minha filha é a única que se lembra de mim. E quando ela morrer, não vai ter mais nenhuma pessoa que se lembre de mim. Então isso significa que eu nunca mais vou poder ver a minha filha na minha vida. Porque quando ela morrer, eu vou desaparecer. Ainda bem que no final do filme tudo isso é resolvido. Mas o ponto que eu tô querendo chegar, comentando aqui entre eu e você, é basicamente sobre uma teoria que se popularizou na internet de que o mundo dos mortos aí em Viva seria basicamente uma espécie de purgatório. Caso você não entenda muito bem sobre isso, seria basicamente um lugar onde as pessoas sofrem os pecados que ela cometeu na Terra, e daí depois que essa pena tivesse cumprida, ela poderia seguir em frente e viver a paz eterna. Só que isso basicamente não faz sentido nenhum. Graças a Deus. Até porque já começa que as pessoas, se a gente analisar bem, teriam uma vida normal, momentos bons e momentos ruins. Elas não estão sofrendo o tempo inteiro pra ser um purgatório. E além do mais, elas podem literalmente visitar os parentes que ainda estão vivos. E assim, né, eu não entendo muito bem sobre essa questão de punir uma pessoa. Com certeza, se fosse um purgatório pra pessoa realmente sofrer, eu acho que a pessoa estaria sendo literalmente torturada ali naquele universo, não tendo esse direito de poder voltar pra Terra, ver o filho, o sobrinho, o neto, e ainda poder comer a comida dos vivos. Pra mim isso daqui não faz sentido. Mas guarda bem essa informação de purgatório, que mais pra frente vai ser importante pra gente comentar aqui nessa teoria. Antes vamos conversar rapidamente sobre o universo de Soul, que na minha opinião retrata mais sobre o mundo espiritual ao invés do mundo dos mortos em si. Também vamos deixar bem claro que o mundo dos mortos de Soul, as regras desse universo que foram nos apresentadas nesse filme, é bem diferente das regras do universo que foram nos apresentadas no filme de Viva. Até porque, como a gente vê, Joey literalmente consegue voltar pro mundo dos vivos através de um portal que foi aberto lá na metade do filme. Enquanto lá em Viva, como a gente sabe, só existe uma forma de você chegar no mundo dos vivos novamente, que é pelaquela ponte de flores que ainda é só uma vez no ano. E sem contar também que lá em Viva a gente não tem os 10, são basicamente os que controlam o universo inteiro. Pode me chamar de Zé. Ah, Nicolas, mas você não tinha dito antes que se a teoria da Pixar conta a mesma história que se passa no mesmo universo, esses dois filmes não teriam que estar basicamente conectados? Então como você tá dizendo que o universo dos mortos de Soul é diferente do de Viva? Calma, vamos então agora falar melhor sobre isso. Pra você entender o restante da teoria, eu preciso que você tenha entendido que aquele lugar que o Joe vai depois que ele morre lá em Soul é diferente do mundo dos mortos lá de Viva. Eu vou continuar aqui com a teoria pensando que você já entendeu, mas também não é muito difícil de entender, tá? Basicamente uma coisa é diferente da outra, e que no final do vídeo você vai entender o porquê que essas duas coisas se conectam. Até porque também lá no mundo dos mortos de Viva, visualmente falando, a gente já consegue perceber que são universos totalmente diferentes. Ou melhor,
maior. Etapas da morte diferente. Porque pelo que a gente vê ali, as casas estão basicamente grudadas, não tem mais espaço para novas casas serem construídas para os novos mortos que chegam. E a gente pode concluir que tá tendo ali uma superpopulação. Bem-vindos de volta ao mundo dos mortos. E o porquê disso tá acontecendo é muito fácil de explicar. Até porque o próprio filme já fala isso pra gente. Para uma pessoa continuar ali no mundo dos mortos sem ser esquecida, é preciso ter uma foto dessa pessoa, ou pelo menos ter essa pessoa na memória. É, por exemplo, assim que o Hector continua vivo, porque a filha dele, a Inês, ainda tava se lembrando do próprio pai. E aí só lá no final do filme, quando eles botam de volta a foto do Hector, aí sim ele acaba continuando estando vivo ali no mundo dos mortos, sem desaparecer que nem aconteceu com aquele outro carinha. E até pode ser bobo se parar pra pensar, uma única foto pode continuar deixando uma pessoa viva. Mas na verdade, hoje em dia, porque isso é comum. E antigamente, não sei mais ou menos quando que começou a se popularizar as fotos, mas basicamente lá em 1950 mais ou menos, era um pouco difícil de você ter várias fotos da sua família. Hoje em dia que é algo super comum, como eu tinha dito antes. Só que antigamente, isso eu digo lá em 1900 e pouco, era muito raro uma pessoa ter uma foto do seu familiar. E por causa disso, no mundo dos mortos, as pessoas só continuavam ali por conta das memórias das pessoas que ainda estavam vivas. E aí quando essas pessoas que estavam vivas morriam, e ninguém mais se lembrava daquela pessoa que estava no mundo dos mortos, ela simplesmente sumia e deixava um espaço para um novo morto chegar. Esse basicamente seria o dilema do Hector lá em Viva. Só que daí com o decorrer do tempo, as fotos se popularizando, acabou acontecendo aquela superpopulação, onde basicamente iria demorar muito mais tempo para uma pessoa desaparecer ali naquele mundo. E por isso que lá no filme de Viva a gente vê várias casas grudadas uma nas outras, porque basicamente não tem mais espaço ali para novos mortos chegarem. E uma outra coisa muito importante pra gente analisar é que no universo ali de Viva, se a gente perceber muito bem, todas as pessoas ali são mexicanas, ou não necessariamente mexicanas, mas que pelo menos tem a religião predominante lá no México. Talvez não necessariamente a religião, mas pelo menos a cultura. Se a gente perceber, todo mundo se veste com as típicas roupas mexicanas, aqueles chapéus também super famosos, todos ali na cidade cantam música mexicana, e por isso que a gente pode concluir que apenas pessoas que têm a cultura mexicana, não tô falando apenas de pessoas que moram no México, porque afinal existem várias pessoas com a cultura mexicana em si, espalhadas pelo mundo inteiro, e por isso que apenas esse tipo de pessoa, quando morre, vai pra esse universo, um mundo onde só tem pessoas que acreditam no mundo dos mortos mexicano, o que na verdade acaba sendo, acho que, bem fácil de entender, algo que só precisa mesmo um pouco de lógica pra perceber ali enquanto tá assistindo o filme. Nada mal pra um esqueleto. Nada mal você, gordito. Só que daí o que acontece com uma pessoa quando ela acaba sendo esquecida? A que lugar do universo ela iria? Ou você acha que, por exemplo, ela apenas desaparece dali? Eu não acredito nisso. E é basicamente agora que vai começar a nossa conexão com o filme de Soul. Porque, meu caro amigo, eu acredito que quando a pessoa morre, não necessariamente morre, né, mas é esquecida lá no universo dos mortos de Viva, eu acredito que ela vai para aquele mesmo lugar que o Joey foi. No caso onde tem aquela bola de luz gigante, e levaria eles para um lugar que a gente já vai falar melhor aqui. Ai, Nicholas, mas então por que o Joey foi direto pra esse lugar? Ele não teria que ser esquecido primeiro pra depois ir pra essa bola de luz? Aí assim, né, basicamente aquela mesma coisa que eu tinha dito antes. Essa questão da pessoa ser esquecida no mundo dos mortos só vale apenas para as pessoas que têm a crença da cultura mexicana. Elas acreditam que tem um mundo dos mortos, e daí no dia de finados esses mortos vão até os seus túmulos e daí pegam os presentes que os seus familiares deixam. Olha que belezinha que ela está. E essa questão de ser esquecida pelos familiares é apenas dos mexicanos. Não mistura essas coisas. A gente pode concluir que o Joey foi direto para aquela bola de luz porque ele simplesmente não tinha nenhuma crença, não tinha nenhuma religião. Daí ele simplesmente foi para aquele lugar que todas as almas vão depois de concluir o seu objetivo da sua crença. Por exemplo, aquela mesma pessoa que sumiu lá no filme de Viva. Ela ficou um tempão ali naquele universo dos mortos, porque ali era o lugar que aquela pessoa acreditava que as pessoas mortas iriam. E aí depois que ela simplesmente foi esquecida, ela foi pro lugar onde todas as almas, independente da crença da pessoa, vão depois que morrem. No caso, esse carinha que desapareceu lá em Viva já tinha cumprido o propósito da religião dele, e afinal não tinha mais nenhuma pessoa viva que se lembrasse dele. Eu tô querendo dizer basicamente aqui que isso acontece basicamente em todas as religiões, em crença, lembrando que isso apenas no universo dos filmes da Pixar. Ou também, além disso, tem a possibilidade de virar um mentor de almas, que nem a gente vê lá em Soul. Só que daí eu acho que isso é um caso em exceção, onde apenas as pessoas mais, não necessariamente inteligentes, mas de que alguma forma poderiam ajudar outras almas a encontrar
encontrarem seus propósitos na Terra. E aí assim, depois que todo esse processo for concluído, essas pessoas vão lá pra Luz Branca e seguem a sua vida normal. Isso que vem depois da vida? Eu particularmente acredito, unindo agora o universo de Soul com o de Viva, que basicamente as pessoas com as suas crenças, e aí vão para o universo dos mortos, da sua crença, daquilo que ela acredita, fica tanto tempo naquele lugar, se não uma nova vida inteira. A pessoa, por exemplo, ficou 70 anos na Terra, talvez nesse universo ela fica até 200 anos, ainda mais que agora tem as fotografias, daí as pessoas talvez podem ficar muito mais tempo. Mas aí o simples fato delas ficarem bastante tempo ali, refletindo sobre tudo aquilo que elas viveram, até mesmo conhecendo pessoas novas ali no mundo dos mortos, basicamente vivendo toda uma vida de novo, com as memórias da vida que ela teve na Terra, e assim basicamente, depois de viver 2 vezes uma vida, essa pessoa já tá decidida que ela cumpriu o seu propósito no universo, e talvez dessa forma que acaba funcionando para as outras religiões. No caso, a gente vê apenas o universo de Viva, onde daí esse objetivo é cumprido quando nenhuma pessoa mais viva se lembra da pessoa que já morreu. Mas, por exemplo, em outras religiões, onde a pessoa fica literalmente no paraíso por toda a eternidade, talvez esse objetivo do universo é cumprido quando ela entende o propósito dela ter vivido tanto tempo no caso que eu digo, a vida que ela teve viva na Terra e a vida que ela teve morta no mundo dos mortos. É a coisa mais esquisita que você já disse. E aí é exatamente por causa disso que lá em Soul, todas as pessoas que estão ali naquela escadaria estão super de boa, pensando, já vivi tudo que eu tinha que viver, o que ia acontecer depois daquela luz não vai mais ter importância pra mim. E é exatamente por isso que o Joey lá no filme acaba ficando muito assustado e não aceita isso de primeira. Afinal, a gente pode teorizar que ele tinha assim no máximo uns 40 anos de idade. Com isso, ele viveu apenas metade da vida dele. E ainda talvez, como ele não tem nenhuma crença, não tem nenhuma religião, ele não teria vivido essa segunda vida de acordo com a teoria seria o mundo dos mortos. Por isso que ele fica totalmente desesperado, principalmente de ver as pessoas que estavam super calmas com aquilo. Esperei um tempão por isto. E apenas lá no final do filme, quando ele finalmente ajuda 22, aí sim ele entende que o propósito da vida dele é ser feliz, não necessariamente ser um músico famoso. E por isso que ele já tá super de boa em atravessar aquela luz branca. Porque independente que ele tenha vivido ou não essa segunda vida no mundo dos mortos, ele basicamente, com a 22, já entendeu a lógica de tudo aquilo. E no caso, basicamente, é ser feliz com os pequenos momentos da vida. Mas aí, basicamente, o universo percebendo que não é justo o Joey simplesmente morrer dessa forma, ele mal tinha vivido a sua vida na Terra, decidem ressuscitar ele e daí ele vai viver a vida dele na Terra normal. O filme que acabou ficando mais bonito agora com esse vídeo. Mas um ponto muito interessante que a gente ainda tem pra comentar é sobre o que acontece depois que as pessoas atravessam aquele véu, aquela luz branca lá no filme Soul. Eu tenho uma teoria, que na verdade, se eu não me engano, eu vi uma teoria disso no TikTok. Não lembro ao certo onde é que eu vi, mas como a gente vê essas duas pessoas atravessando, elas viram meio que umas bolinhas. E essas bolinhas lembram muito as almas lá do pré-vida. É basicamente onde as almas estão sendo preparadas pra terem a sua vida na Terra. Daí talvez a gente pode teorizar que depois que a pessoa passa por todo esse processo de viver, ela recomeça isso, virando uma alma do zero lá no pré-vida, onde daí ela ganha o seu propósito na Terra, vai pra Terra, e daí basicamente começa todo esse processo de novo. No caso que a gente tá querendo falar aqui sobre uma possível reencarnação. E daí com isso em mente a gente poderia muito bem dizer, por exemplo, a Ellie lá de Up poderia muito bem ter virado o Miguel lá de Viva. Olha, o universo da Pixar fica cada vez mais lindo. Mas só pra deixar claro, tudo isso daqui é uma teoria, não é uma verdade absoluta do universo. Você pode me contar o que você achou disso aqui embaixo nos comentários. E também já pode aproveitar pra você se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhuma teoria relacionada às animações da Pixar. E como a gente sabe, são tudo de bom na nossa vida. Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado, onde eu te digo que a Meilin, lá de Red Crescer uma Fera, na verdade é 22. Algo que tem total conexão com o vídeo de hoje. Mas obrigado por passar mais um DP aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!